Fala pessoal, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, sou Evandro Lima, sou analista da Rico e também professor da Xpeed School. Semanalmente a gente tem esse encontro marcado sempre aqui às 8 da noite, onde eu procuro dar uma passada com vocês sobre a minha visão de mercado, como é que o nosso carro-chefe, o nosso Ibov está se comportando. E claro, sempre quando eu identificar alguma possibilidade, alguma oportunidade no modo swing trade, operações de curto prazo, aqui vocês vão conhecê-las em primeira mão. Mas antes de começar, já deixa aqui o seu joinha. Se você é novo, se inscreve também no canal e não esquece de clicar no sininho, ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá. Bom, tivemos uma semana que poderia ter tido um final muito bom. Poderia ter tido, mas não teve, muito pelo contrário. Então, o que a gente teve? Até a última quinta-feira, o mercado vinha se arrastando de lado e na quinta-feira subiu até relativamente forte. Ou seja, chance de fazer um novo fundo acima desse suporte de 125.323 e também da linha de tendência de alta. E se tivéssemos tido mais uma alta na sexta-feira, de repente a gente já poderia estar bem próximo dessa última máxima de 131, 190 pontos. Mas o mercado nem sempre ele vai da forma como ele começa a desenhar. Olha o que a gente teve na última sexta-feira. Queda. E queda forte, tá? Então chegamos com tudo na linha de tendência de baixa e com candle de queda. Isso aqui significa o quê? Significa que ele chegou num ponto de suporte, mas não sinalizou nada por enquanto. Ou seja, pode tentar se segurar por aqui e voltar a subir, ou estender essa correção, perder a LTA e vir buscar esse suporte imediato. Então essa situação de sexta-feira me deixou um pouquinho preocupado no tocante a novas indicações. Mas de qualquer forma ele está num ponto muito bom para fazer fundo. Então, pessoal, eu estou nesse momento num dilema, tá? Eu separei duas possibilidades que eventualmente a gente pode tentar trabalhar, porém, já adianto para vocês, eu só irei efetivá-las se eu sentir que na segunda-feira o mercado está começando a mostrar força. E como é que eu vou saber disso antes do pregão iniciar? Observando o comportamento do índice futuro. Então, se eu perceber um índice futuro que ele abre às 9 da manhã, fraco, tá, zerado, levemente negativo ou até no negativo, provavelmente eu vou segurar esses dois de olhos que eu vou compartilhar com vocês. Caso eu perceba uma vontade grande de reverter a situação e, quem sabe, deixar um fundinho em cima dessa LTA, ok, eu mando as indicações para frente. Então, eu só vou bater o martelo, vou compartilhar com vocês as duas que eu separei, mas eu só vou bater esse martelo depois das 9h30 da manhã. Então, fiquem bastante atentos. Estão vendo esse grupo aqui embaixo que eu criei voltado para o público iniciante? Então, tem o link dele na descrição do vídeo. Eu sei que boa parte de vocês já participa do grupo, mas fica um convite para quem ainda não conhece. Lá no grupo eu vou confirmar se eu efetivei ou não, ou seja, se eu inicio a semana sem nada ou se eu vou levar essas duas para frente. Adiantando, se eu efetivar essas duas possibilidades que eu comecei a rascunhar agora, seriam Marfrig e Sanepar. Só fazer um pequeno disclaimer com relação a Marfrig, tá, pessoal? A gente, em função de determinadas situações, de vez em quando ficamos restritos em um ou outro ativo. Pode ser uma transação grande que alguma empresa está anunciando, alguma operação de vulto maior que ela vai fazer, ou algum próprio conflito de interesse, onde o grupo, né, não sei se todo mundo sabe, a Rico faz parte do grupo XP. O grupo está envolvido. Então, de vez em quando, a gente tem dois grupinhos, tá, de ativos que podem ficar restritos. Um grupo voltado à linha de renda fixa, outro grupo voltado à renda variável. A Marfrig, que é uma das indicações que eu estou passando para vocês, se fosse renda fixa não poderia passar. Tá? Existe um conflito de interesse no meio. Mas como é renda variável, a gente pode passar desde que a gente deixe claro isso com todos, tá? Então já adianto para vocês esse pequeno disclaimer. E Sanepar, ok, né? Sanepar também
Eu sei que o pessoal me pergunta direto se já está na hora de comprar Sanepar, então estou acompanhando ela meio por fora. Tem um ponto que, se ela superar, começa a ficar interessante, tá? Bom, vamos ver cada uma delas. Primeiro, olhar o desenho de Marfrig e o desenho de Sanepar. Eu tive o cuidado, pessoal, de olhar no caso de Marfrig, que pertence ao setor de frigoríficos, que boa parte dos seus pares não estão em situação boa. JBS está em tendência de baixa, a Minerva está numa situação de indefinição, BRF porque tem aí alguma coisa mais ou menos correlacionada com o Marfrig. Também está, BRF destoa um pouquinho. Mas o setor em si, ele não está muito bem. Mas observem aqui a Marfrig, ela tem uma pequena faixa entre 18,15 até 19,29. Então, esta faixa aqui, se for ultrapassada, destravar o ativo para virar o jogo para cima. Observe que ela não está mais em tendência de baixa. Ela entrou em tendência de baixa no curtíssimo prazo, já transformou essa tendência de baixa numa situação lateral, e se ela romper 19,29, vira o jogo para cima. A ideia é comprar aqui no rompimento e vender nessa resistência de 21,21. Eu arredondei para 21,20, já passo os pontos para vocês. E o stop estaria aqui. Só queria mostrar um pouquinho a situação gráfica. Com relação a Sanepar, ela está numa situação confusa, mas notem o seguinte, ela vinha de uma forte tendência de baixa, deu uma pernada forte, tentando aqui virar o jogo para cima, mas não se sustentou. Em seguida, reverteu de novo para a tendência de baixa. Mas note que depois que ela fez esse fundo, 19,74, acima desse outro fundo de 18,87, 18,88 aproximadamente, ela começou a ensaiar uma virada de jogo para cima. Então é outra que também pode começar a ficar interessante. Tem uma resistência próxima na casa aqui de 21,31 e, se for rompida também, desperta aí o interesse numa operação de compra. Também um tiro curto para buscar essa outra resistência aqui de 22,67, pouquinho abaixo da média móvel de 200 períodos, mas há espaço para subida. E o stop também está interessante, o stop de pouco mais de 4% aqui abaixo desse fundo aqui de 20,51 aproximadamente. Então, esses dois ativos me chamaram a atenção, mas, de novo, só vou efetivá-los se eu sentir uma disposição grande nessa segunda-feira do Ibov aí abrir em alta aí, e eu vou começar a medir essa eventual força a partir do índice futuro. Se eu perceber fraqueza, eu vou segurar as duas. Mas como aqui vocês sabem das coisas sempre antes, né? Então, nesse momento, como é que estão os meus estudos? Marfrig, uma eventual compra a partir de 19,40, parcial 20,66, final 21,20 e o stop inicial 18,14. Sanepar, 21,35 é a nossa eventual entrada, parcial 22,22, parcial, pessoal, onde eu sugiro encerrar metade da posição. Final 22,67 e o stop 20,48. Então, estou com essas duas no radar, mas como eu comentei com vocês, só vou bater o martelo amanhã pela manhã, por volta de 9h30. Não se preocupe que antes de começar o pregão, antes das 10, eu já decidi e já efetivei ou não essas indicações. Serão com essas duas, Marfrig e Sanepar. Tá bom, pessoal? Fico por aqui. Desejo a todos um excelente final de noite e até a próxima. Muito obrigado. Valeu!